Participe! Vamos juntos fazer a diferença. Escola de Pais do Brasil. O menor caminho entre pais e filhos. A primeira coisa, para te falar do desenvolvimento, da educação, do afeto, do carinho e da atenção, as pessoas precisam entender um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais científica, como é que é o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, particularmente desde o nascimento até os 6 anos de idade, que é a chamada primeira infância, quando a criança está saindo para a pré-escola, etc., que é fundamental. E aí o papel dos pais, dos professores, dos educadores entra em ação. Desde logo, algumas coisas têm sido ditas muito, né? Tudo que se fazia no passado, até em outros séculos, né? Até o Velho Testamento fala algo, ou cita algo, eu acabei de ler um trabalho, dizendo que atire pedras no filho desobediente. Graças a Deus, ninguém pensa mais assim, né? Pelo contrário. O que se sabe hoje é que cada vez que há violência, a agressão, autoritarismo exagerado em cima das crianças, o resultado é pior. Essas crianças costumam ficar mais rebeldes do que aqueles que são criados com educação e paciência. Eu queria passar para vocês 3 filmes internacionais, mas estão traduzidos para o português, que nós conseguimos trazer de Harvard, que onde há um centro de desenvolvimento e de estudo do cérebro infantil, e que vai falar um pouquinho para vocês como é que é a evolução da criança, o que que acontece nesse cérebro, como é que nós podemos perceber isso na nova educação que nós estamos dando para os nossos filhos, e por que que é tão importante afeto, carinho, atenção, presença, paciência. Presença é fundamental, sempre que possível. Sabemos hoje que pais e mães, na maior parte das vezes, trabalham ambos, a vida está muito complicada, é difícil que um dos pais só consiga trabalhar, isso acontecia no passado, mas isso não significa que a gente tenha que deixar de estar presente e priorizar a atenção às crianças quando é possível. Eu vou comentar isso durante toda a minha linha de fala aqui, mas queria que, inicialmente, a gente mostrasse um primeiro vídeo. Esse vídeo vai aparecer, vocês vão assistir, depois eu vou comentar esse vídeo. Depois nós vamos ver um segundo, eu vou comentar. Finalmente, um terceiro muito importante, que mostra o que acontece com o cérebro infantil quando ele é agredido, quando ele não é respeitado, quando ele não recebe carinho e atenção, e o que pode significar isso. Por favor, passa o primeiro vídeo para mim. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam os circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado, e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Muito bem, o que que nós vimos nesse primeiro vídeo?
Eu peço desculpas se algumas pessoas que não são da área da saúde, talvez seja um pouco mais complexo, mas o que eu queria mostrar é o seguinte: não há nada que aconteça na vida de uma criança e na sua relação com o ambiente, com a família, com os pais, que não esteja sendo colocado intracerebralmente. E esse desenvolvimento é progressivo, os neurônios vão se formando. E uma coisa importantíssima desse vídeo mostra o seguinte: à medida que esses neurônios vão se formando e vão se concentrando e vão colocando espaços, vão desenvolvendo habilidades, aqueles que são estimulados, aqueles que recebem atenção, carinho, beijo, abraço, compreensão, colo, são aqueles que vão se fortalecendo e vão se reproduzindo e ficando. Os neurônios e as áreas cerebrais que não são estimuladas, elas vão morrendo, vão perdendo esses neurônios. É um fenômeno chamado poda neural. Por que isso acontece? Acontece porque o cérebro, a caixa craniana, ele quer economizar espaço para ficar os bons neurônios, né? Então, por exemplo, antigamente havia algumas condutas, eu escrevo isso nos meus livros com frequência, as pessoas às vezes me perguntam por quê. Antigamente havia uma norma assim: não, se o bebê está chorando, deixa ele chorar, senão ele vai ficar birrento, vai te dar trabalho. Então ele chora e ele aprende que também ninguém vai atender quando ele chora. Hoje nós falamos exatamente o contrário. O bebê se comunica através do seu choro. Quando ele chora, ele quer atenção, ele quer colo, ele quer mamar, ele quer um beijo, ele quer carinho, ele quer colo, ele quer ser botado no seio, ou se a mãe não pôde amamentar, dá a mamadeira. Por quê? Porque isso reforça essas áreas do cérebro que estão atuando para solicitar atenção. Teoricamente, se você, isso evidentemente ninguém tem coragem de fazer, mas se você botasse um bebê num quarto escuro a vida inteira, ele acabaria cego, porque não desenvolveria essas áreas cerebrais relacionadas ao nervo óptico, etc. Ou se ele não escutasse absolutamente nada, porque ele vai aprender a falar escutando as pessoas falarem com ele, porque vai desenvolvendo essa área cerebral. Então, por isso que a gente sempre fala uma coisa que as pessoas não sabem: um bebê nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios, olha só. Só que ele vai perdendo aqueles que não servem para serem utilizados, não forem estimulados, e na idade adulta, no final da adolescência, ele só tem 20% desse neurônio. Eles perdem 80% dos neurônios para que os outros 20% que foram estimulados e desenvolvidos se conectem mais rapidamente, sejam utilizados e a pessoa tenha uma boa percepção neuronal. Então, esse conceito da perda neuronal, que tem uma ação direta com a relação afetiva, porque quem somos nós? O que nós aprendemos? Como é que nós somos? Nós temos uma carga hereditária muito grande, que traz algumas características familiares, muitas boas, algumas nem tanto, mas nós também temos o papel do meio ambiente, onde você está inserido, como é que a sua família te recebe, em que local você está vivendo, como é que você está sendo alimentado, com o tipo de carinho que você está recebendo, como é que você pode fazer afeto. Há trabalhos interessantíssimos que falam, e gente que cita isso. Recentemente eu vi um comentário desse até muito interessante, de um filósofo, Karnal, que ele falava o seguinte, não bem assim, mas ele dizia o seguinte, que biologicamente todas as pessoas são aptas a ser pai ou a ser mãe. Agora, psicologicamente, é preciso repensar se eles estão aptos, todos eles. Como é que a gente pode aprender a cuidar dos filhos? Como é que a gente aprende a ser pai, a ser mãe? Como é que a gente cuida dessas crianças para que elas possam se desenvolver? Pensando nesse problema que eu coloquei para vocês, né? Como é que a poda neural, a perda neuronal, por que esses cérebros vão funcionando dessa maneira? Como é que acontece esse desenvolvimento infantil? Como é que as crianças aprendem a sentar, caminhar, andar, falar, entender, ouvir bem, enxergar bem? Tudo isso é dentro de um processo de desenvolvimento que vai ocorrendo na primeira infância, né? O bebê humano, entre os mamíferos, é um dos que nasce mais dependente, né? Um bebê humano, se não tiver uma boa mãe ou alguém que cuide dele, ele morre, porque ele não sabe comer sozinho, ele não sabe andar, ele precisa de alguém que cuide, alguém que limpe, alguém que troque, alguém que dê comida, alguém que dê peito, alguém que dê leite, que não é bem assim com os outros mamíferos. Eles nascem e já começam, um cavalinho já levanta, já vai lá pastar um pouquinho, mama um pouquinhozinho na eguinha assim, mas ele come já. A mesma coisa, um macaquinho, e a maior parte dos mamíferos, mas o bebê humano, pelo seu desenvolvimento, pela questão cerebral, ele é dependente, ele precisa desse cuidado, dessa atenção, desse respeito e tal. E o que a gente sabe é que no passado, quando se falava de educações muito rígidas, muito violentas, etc. e tal, e às vezes até agressivas,
elas não ajudam as pessoas a serem melhores. Pelo contrário, elas geram muitas vezes, com a repressão, com a agressividade, consequências mais sérias e mais funestas. Vamos ver o segundo vídeo, para depois eu comentar um pouquinho. Uma arquitetura sólida do cérebro se forma por meio do jogo de ação e reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Então, esse segundo vídeo fala agora do papel de quem cuida dos bebês. É ação e reação. Se você deixar uma criança sozinha num canto, e há trabalhos muito interessantes que não cabe aqui citar, mas se alguém tiver interesse eu posso depois mandar pelo site ou pelo e-mail, mostrando que em alguns lugares, até na história, se cometeram erros graves, né? Achando que crianças podiam chegar numa creche, ficar deitadinhas numa cama o dia inteiro, e alguém ia lá, trocava a fralda, dava madeira e deixava. Quando aconteceu isso em alguns lugares, houve até um trabalho muito sério e grave, feito num país de leste, e se observou que essas crianças que ficavam nessas creches sem interação, sem quem pegasse no colo, sem quem abraçasse essas crianças, quem sorrisse, quem mostrasse aquilo que vocês viram no vídeo, aquela mãe sorrindo para o bebê, brincando com ele e tal. Quando isso acontecia, essas crianças realmente regrediam muito. E algumas crianças ficavam tão deprimidas que havia esse caso desse país, as crianças ficavam mexendo as mãozinhas no alto e deitadinhas, porque era uma maneira delas se estimularem, porque elas não tinham estímulo nenhum. E essa ação e reação, ela é tão importante porque significa que precisa ter quem cuide, precisa ter pai, precisa ter mãe, precisa ter professor, precisa ter cuidador, precisa ter alguém que esteja ali do lado. Uma babá, se não for o caso, se a mãe não puder, uma vovó que ajude, que tem que ter alguém que sabe que bebê realmente precisa ser cuidado. Eu até brinco com meus pacientes, com as pessoas que assistem minhas conferências, etc., mas você está exagerando, até que horas que eu vou ter, até quando eu vou ter que ficar cuidando dessa criança, dando atenção, etc. Eu brinco, eu falo uma brincadeira que não é verdadeira, mas é para as pessoas entenderem o significado do cuidado. Não, fica sossegado. Criança só necessita de ajuda, atenção e dar um pouco de trabalho até os 75 anos. Depois vocês podem descansar. Não é brincadeira, mas o que eu estou dizendo? A gente não sabe bem quando uma criança, cada criança especificamente, necessita ser isolada progressivamente, tomando suas atitudes, indo para a escola, brincando, enquanto ela está em casa. Como é que vai ser essa escola? Como é que vai ser a participação dos pais? Nessa área de pandemia, eu estava vendo a conferência anterior, que achei maravilhosa, que a Regina colocou muito bem. Na pandemia, a coisa é muito séria. O pai ficar do lado, a mãe, já é uma ajuda de presença, né? Mesmo que não tenha o tal livro, mesmo que seja difícil você ter a internet, mas é fundamental. Porque esse cérebro está precisando desse estímulo, esse cérebro precisa desse cuidado, ele precisa ouvir, ele precisa falar, ele precisa atender, ele precisa entender. Né? Outra coisa que a gente sabe é que o período intraútero é fundamental, quer dizer, a gestação,
A gravidez, antigamente se achava que os bebês só aprendiam quando eles estavam com 8, 9 meses, tinha gente que achava que só aprendia com 2 anos. Hoje a gente sabe que eles aprendem intraútero. As crianças recebem as emoções, os sentimentos, as ansiedades e os problemas que a mãe vive na sua gravidez. Uma mãe que é maltratada, que também não tem afeto, não tem carinho, não tem atenção, não tem respeito, não tem apoio, sofre, libera hormônios, que depois eu vou ver no próximo vídeo, principalmente a adrenalina, provocada na suprarrenal, que é o hormônio do estresse, ou então o cortisol cerebral, que passam pela placenta, passam para esse bebê, e esse bebê fica estressado intraútero. Hoje a gente fala em estresse intraútero dos bebês de mães sofridas. Mães que têm trabalho, mães que têm dificuldades, mães que não têm tempo para se cuidar, mães que precisam de ajuda e não têm, mães que não têm afeto, carinho, atenção, respeito, dificuldades. Daí vem todas as discussões que a gente sabe sobre as gravidezes indesejadas, as dificuldades de aceitação de uma gravidez, como é que isso funciona, qual é o estresse que essa mãe passa, qual é o... Ou seja, o involutório útero que recebe esse bebê, ele recebe as emoções da mãe. Ele recebe, inclusive, informações muito interessantes. Por exemplo, alguns trabalhos que são recentes, eu até falo sempre isso nas minhas aulas e prego isso. A dieta que a mãe tem na gravidez tem muito a ver com a sensibilidade do bebê no futuro para a dieta dele. Por quê? Porque alguns alimentos que a mãe come, uma coisa chamada flavors ou sabores que passam pela placenta para o bebê e marcam o cérebro dele, favorecem a sensibilidade dessa criança a gostar daquele sabor. Então, é muito comum que a dieta da mãe influencie a dieta do bebê. Quando você tem um bebê, às vezes que a mãe chega para você, uma criança, doutor, ele não gosta de nada, não come legume, não come verdura, é difícil e tal. Eu pergunto, e a senhora comia bastante disso na gravidez? Bem, não era bem assim e tal. Ou seja, veja como é que a gente está falando de uma coisa muito mais ampla. Tem gente que discute se isso é assim mesmo, mas eu defendo isso porque trabalho há 50 e tantos anos com esse tipo de tema, né? Até brinco, quando o Célio me apresentou que eu trabalho há 53 anos com crianças, eu estava brincando com uns amigos que falam isso para mim. Puxa, mas você ainda está trabalhando, atendendo crianças? Eu disse, olha, eu estava pensando em parar aos 80, mas eu estou achando que é muito cedo. Eu vou continuar mais um pouco, porque eu faço 80 daqui a 5 anos, então não sei se eu vou parar, não. Mas então, por que eu digo isso brincando? Porque é você viver o interesse nesse tipo de ação para você ajudar a construir uma sociedade mais feliz. Ou seja, quando você percebe o que é o ser humano, como é que ele se desenvolveu, que mistério é esse, que coisa maravilhosa, esse cérebro humano que vai transformando as pessoas e fazendo-as se desenvolverem. Agora, e esse cérebro, que é tão maravilhoso, ele pode sofrer por causa das frustrações, dos sofrimentos, das angústias e das coisas ruins que acontecem. Vamos ver como é que chama isso e o que acontece num terceiro vídeo que eu vou passar para vocês, que é chamado o vídeo em que mostra o que é um estresse tóxico precoce infantil, tanto no pós-nascimento como intra-nascimento. O que acontece quando há estresse, tensão, quando o ambiente é agressivo, quando essas crianças não recebem apoio, afeto, carinho e atenção na sua educação, e a mãe também não recebeu na gravidez. Passa o terceiro vídeo para mim, por favor. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta.
Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Então, tá aí. Eu prometi para os cérebros, queridos amigos da Escola de Paz do Brasil, de que eu ia só usar esses 3 vídeos, não abrir mão de mostrar slides para poder conversar com vocês. O estresse tóxico, que é um conceito não tão antigo, é recente em pediatria, é recente em ginecologia, é recente em puericultura, ele pode ser responsável por muitas coisas graves que a gente vê na vida adulta, ele pode estar associado a problemas sérios de desenvolvimento, a dificuldades escolares, a personalidades alteradas, a agressividade. O que acontece é que eles lesam neurônios. Porque o que é o estresse? O que é a reação de estresse? Estresse é quando você, nos mamíferos, em todos os mamíferos, se prepara corporalmente para se defender. Ou para fugir, ou para brigar, para enfrentar o que está te incomodando. Por exemplo, um cachorrinho que é ameaçado, ele levanta, ele quer morder. Um gatinho oriça os pelos e tal, ele põe as unhas. Isso é provocado nos todos os mamíferos pelos mesmos hormônios, né? A adrenalina provocada no suprarrenal, o que faz a adrenalina? Aumenta a frequência cardíaca, faz dilatação de pupila, aumenta a quantidade de sangue que chega no cérebro para você pensar melhor, dá sangue mais nos músculos para você reagir. E o cortisol acelera a utilização do cérebro. Só que quando isso é permanente, quando você não tem uma saúde adequada, quando você não faz isso que me pediram para falar, o cuidado e o afeto na educação, você mantém essa pessoa em constante estresse ou em constante sofrimento, chora e não é atendido, tem fome e ninguém percebe, cai, bate, às vezes é agredido. E quando eu falo em agressão, não estou falando só em agressão física, é o desprezo, é a negligência, é o distanciamento, né? Então, o que acontece? Essas agressões acabam sendo fundamentais para fazer essas lesões, que muitas vezes são evidenciáveis por exames feitos cerebralmente, inclusive usando-se raio-x, usando principalmente a tomografia computarizada e mostrando lesões. Em alguns países já existem grupos de trabalho formados por pediatras, psicólogos, professores, assistentes sociais, que trabalham com crianças com dificuldades, que têm história de estresse, têm história de abandono, história de mau cuidado, de separação grave de pais com violência, de separações litigiosas graves, com alienação parental, em que um pai ou uma mãe acabam agredindo o outro cônjuge com os filhos. Isso também é uma coisa muito terrível, muito agressiva e muito sofrida para as crianças. E quando você recupera essas crianças com psicoterapia, com atenção, com observação, há uma tendência a uma melhoria progressiva. Essas crianças podem desenvolver dificuldades escolares, dificuldades de desenvolvimento, por falta de afeto. Não é comida que faltou carinho, atenção, que nutre. Aliás, carinho, afeto e nutrição é um elemento que nutre profundamente a vida das pessoas e principalmente o cérebro das pessoas, né? Ao lado, evidentemente, de uma alimentação adequada. Mas a gente pensa, geralmente, eu sempre falo isso quando as mães me falam das babás que tem, quando não podem trabalhar, deixam com alguém, eu sempre falo o seguinte, olha, a boa babá, ou a boa cuidadora que não a mãe, não é aquela que troca a fralda na hora direitinho, que prepara o leitinho direitinho, é aquela que pega no colo, aquela que se afeta, aquela que cuida, aquela que fica junto, aquela que, na educação, pensa na importância do afeto, do carinho e de atenção. É muito interessante isso. Eu já tive casos assim na minha vida profissional, aí, não como professor, mas como médico pediatra, de mães desesperadas que chegam para mim e falam, doutor, mandei aquela babá embora. Mas por que você mandou? O meu filho caiu no chão, eu fui atender, ele correu para a babá e chamou a babá de mãe. Ela estava me traindo, ele estava convencendo o menino que... Não, não é isso. A criança ama quem cuida. A criança reage ao cuidador. O bom cuidador recebe amor de volta. É aquela história, ame que você é amado, né? Cuide que você é cuidado, seja afetuoso que você vai receber isso em troca. Por exemplo, eu vi um caso que uma mãe me falou isso e
no período de 2 anos, ela tinha trocado 3 babás, ou seja, esse menino teve 3 mães, porque nesse período, porque a mãe não tinha como cuidar do filho, aquela história de sair às 7 da manhã para trabalhar, não vinha almoçar junto, chegar às 8 da noite, e, infelizmente, nesse período não tinha ninguém da família que cuidava, tinha que ter uma profissional. Às vezes, essa profissional nem sempre era aquela que a mãe orientava e cuidava. E eu vou falar um pouquinho dos tipos de pais que existem nesse livro meu, no Criar, que é um livro que a gente escreveu em parceria com a Cibele Passo, no Chile. É esse daqui. É um livro que já estava em espanhol e em português. Lá tem um capítulo que fala especificamente dos tipos de pais que podem atuar, ou os tipos de família que podem atuar na prevenção do estresse tóxico e no desenvolvimento de uma educação com carinho, atenção e respeito, né? É o que nós chamamos, nós criamos isso, a Cibele, que trabalhou comigo nesse livro, que é uma brasileira que é psicóloga, mas trabalha no Chile, é a criação de uma coisa que a gente chama forma sensitiva de educar. Por que nós chegamos nisso? Como é que a gente fala sobre essas coisas, né? Primeiro que a gente chegou à conclusão, e vários autores falam isso, que ameaças e violência são muito pouco importantes para construir mudanças duradouras na educação de uma criança. Se fosse verdade isso, as cadeias educariam as pessoas. A violência que a gente vê, às vezes, com as pessoas que são criminosas, também educarismo não muda. Pelo contrário, dá mais raiva ainda. Eu tive experiências trabalhando com alguns alunos e algumas pessoas com que eu trabalhei, para mostrar como é que funciona essa coisa da criminalidade, essa coisa da violência, etc. Aliás, estamos fazendo agora um projeto muito interessante com outros profissionais sobre um programa de combater a letalidade. Mas eu queria dizer, de uma experiência interessante que eu tive uma vez, conversando com grupos de pessoas condenadas, criminosos, e um deles, os meus alunos junto comigo, perguntaram: como é que foi sua infância, como é que foi sua vida, como é que era sua mãe? Ele me respondeu: doutor, eu nunca chamei ninguém de mãe. Não é? As pessoas se assustaram. Isso é carência afetiva grave, síndrome de ausência maternal, falta de mãe, falta de pai também, falta de presença, falta de afeto, carinho e atenção. Eu não estou dizendo aqui que a mãe e o pai não podem trabalhar, eles têm que trabalhar para viver, mas é preciso lembrar que as crianças precisam ter priorização, sobretudo na primeira infância. O caráter se forma até mais ou menos 5, 6 anos de idade. Os 2 primeiros anos de vida são fundamentais no desenvolvimento infantil. Eu sempre discuto, e isso é seriamente controverso às vezes, por causa dos políticos e por causa de algumas posições, o que acontece com as creches prolongadas e precoces. Na verdade, nós somos um dos raros países que colocamos crianças nas creches já a partir dos 3 meses de idade. Alguns países fazem isso. Mas o ideal é que os primeiros 6 meses pudesse a mãe ter uma licença maternidade até 6 meses, para poder amamentar. A amamentação tem um fator fundamental no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento da relação afetiva, do carinho, da atenção e da proteção imunológica. Os bebês até 1 ano de idade, a imunidade é baixa. É tão interessante esse trabalho, essa função desse aleitamento materno da presença da mãe. Eu acabei de ser relator de um trabalho científico publicado numa revista importantíssima nos Estados Unidos, que me mandaram para analisar, mostrando que mães que amamentam e são vacinadas contra o Covid, os seus bebês recebem anticorpos através do leite materno. Olha só a função do leite materno. Ele faz isso. Mas ele não só faz uma parte imunológica, ele faz também uma função afetiva, importantíssima. Bom, mas doutor, não consegui amamentar. Calma, não se sinta culpada. Se você não conseguiu amamentar, tentou e não conseguiu, tá bom, dê o leite na mamadeira com carinho, atenção e presença. Faça o possível para lutar por ter uma licença maternidade adequada. Eu fico triste quando eu vejo mães que, tendo uma licença materna em alguns trabalhos que elas têm, chegando perto dos 6 meses, mas preferem voltar antes. Há 2 anos atrás, eu estive em alguns países da Europa trabalhando e me lembro, fui muito bem recebido em Portugal, dando um curso lá, e estava vendo como é que é a sensação de alguns países. Há um trabalho interessantíssimo que examinou o que pais e mães sentiam, parece que em 26 países, em relação ao fato de ser pai e ser mãe. Como é que eles viam esses primeiros anos de vida e a sua posição de mãe e de pai. E uma coisa curiosíssima é que a resposta dessas pessoas em alguns lugares
Agora não tenho bem exatamente quantos, mas me parece que apenas desses 20 e tantos, apenas 6 ou 7 países diziam que a melhor fase da vida era ter bebês e ter filhos, que eles eram mais felizes nessa época. A maioria dos casais diziam que não, que era difícil ser feliz com crianças pequenas, porque as crianças são um fardo, que dão trabalho, que atrapalham a tua vida, que você não para, você tem que parar. É uma realidade. Criança dá trabalho, precisa de atenção. Eu vejo quando chegam aqueles casais jovens no meu consultório, quando eu faço consultas pré-natais na clínica, o pai e mãe que estão esperando o bebê, geralmente na primeira gravidez, e eles chegam no consultório e falam assim, doutor, mas ele chora, eu tenho que acordar à noite, como é que eu faço? Eu falei, cuide, tenha paciência, é assim mesmo que é, trabalhar e cuidar de crianças. Essa fase do amamentar, essa fase do cuidar, é fundamental no desenvolvimento infantil. Aí começa o afeto, o carinho, a atenção que vai se manter pelo resto da vida, cada vez de uma maneira progressiva. E nessa linha, né, eu sempre falo que o aleitamento materno é uma coisa tão importante e durante muito tempo não se deu o valor adequado. Quando eu voltei da minha vida na Europa, na França e na Espanha que eu trabalhei, eu cheguei aqui trabalhando com aleitamento materno porque eu aprendi num curso chamado de Pediatria Social e Comunitária a importância da vida do contato e do aleitamento. E no Brasil, naquela época, há quase 40 e tantos anos, a incidência do aleitamento materno exclusivo ao peito até os 6 meses não chegava a 10%, 15%. As mães ou davam o peito, pungiam com madeira, precisavam mudar, tinham que voltar ao trabalho, a licença maternidade era muito pequena, depois nós fomos conseguindo aumentar para 4, para 3, depois para 4, depois tentamos para 6 em alguns casos, e estamos lutando muito para tentar chegar aos 6 meses. Porque as pessoas precisam entender, se a gente fizer licença maternidade até 6 meses, ao contrário do que as pessoas pensam, mas vai ficar muito caro para o país vai ter que pagar essa licença, ou então o patrão vai ter que pagar. Como é que fica? É um erro, porque as crianças que vão precocemente para a creche, ou são cuidadas em situações que não são as adequadas, ficam muito mais doentes, precisam muito mais de atenção à saúde, gastam muito mais, é mais caro, não dá. A licença maternidade ampliada para 6 meses é mais barata do que a licença maternidade de 3 meses, ou a não licença de maternidade. Em alguns países nórdicos, claro, né, porque é a questão econômica, a questão filosófica, a questão de história, eles têm licença maternidade de 1 ano e meio. E, às vezes, quando a mãe não está mais amamentando e quer voltar ao trabalho, o pai fica cuidando do bebê. Tudo bem, o pai pode cuidar muito bem se ele já passou a fazer a amamentação. Infelizmente, os pais não amamentam ainda. Não sei se um dia vai acontecer, viu? Quando eu falo tanto de aleitamento materno, tem gente que acredita que eu vou fazer pai amamentar. Estou brincando, mas, na verdade, o que acontece é que aí começa a educação com carinho, atenção, respeito e a amizade e atenção e contato físico. As pessoas falam assim, mas precisa ser a mãe, não pode ser o pai? Bom, depende de quem é o cuidador, mas o que a gente sabe biologicamente, independente de qualquer situação machista ou feminista, o bebê passa 40 semanas dentro do útero materno, ouvindo a voz da mãe. Se você botar um bebê numa caminha com a mãe falando e o pai falando, a tendência dele é prestar mais atenção assim que ele começa a se movimentar para a voz feminina. Se for 2 vozes femininas, a preferência pode ser para o lado da mãe, quando ele está se desenvolvendo e começa já a entender a voz. Essas coisas todas mostram que, mais do que a gente imagina, as relações primordiais de contato entre 2 pessoas, intraútero e fora do útero, nós não falamos mais no binômio mãe-filho, nós falamos na unidade mãe-filho. Mãe e filho, sobretudo na gestação e nos primeiros meses de amamentação, eles são quase uma coisa única, quase juntada. Depois eles vão se separar. Como é que as crianças se separam? Como é que a educação faz com que as crianças se sintam adequadas para ir se desenvolvendo? Elas vão progressivamente se afastando. Aliás, o verbo desenvolver, na língua portuguesa, tem um prefixo interessantíssimo, que é esse des aí, que é um prefixo negativo. Por quê? Porque quem se desenvolve está saindo do envolvimento. De quem? Da mãe. Então, ele está mamando, né? Aí está mamando, pequenininho, 2 meses, 3 meses, ele só ouve a mãe mamando. Aí ele começa a levantar a cabeça, começa a olhar em volta. 5, 6 meses ele já está olhando, recebendo estímulos, falando o pai, o pessoal em volta. Aí ele começa a sentar, já começa a olhar, já começa a se interessar pelo ambiente, saindo daquele envolvimento tão profundo. Daqui a um pouco ele começa a engatinhar com 7, 8 meses, e a primeira saidinha de perto da mãe,
Daí ele fica em pé, 8, 9 meses, 10 meses, 11 meses, um ano em média, um pouquinho antes, um pouco depois, ele começa a dar os primeiros passos, vai saindo cada vez mais do envolvimento. Aí, nessa fase, ele começa a aprender a linguagem, ele começa a falar, e ele está saindo desse envolvimento, e ele recebeu, durante todo esse tempo, afeto, carinho, atenção, calma, paciência, não foi espancado, não foi agredido, não foi deixado de lado, não foi negligenciado. Aí ele chega com 2 anos, acabou os primeiros 1000 dias, que é uma fase fundamental do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento imune. Uma criança só tem uma imunidade completa aos 2 anos de idade. Antes disso, ele tem realmente algumas dificuldades imunológicas. É por isso que os bebês vão muito mais no pediatra nessa fase. É por isso que eles vão sempre, quase todo mês, no primeiro ano de vida. É por isso que eles tomam todas as vacinas praticamente nessa fase, porque a imunidade está pouco desenvolvida. Agora, o que a gente está vendo é que com 3 meses as pessoas põem a criança na creche. E algumas creches, que é muito triste isso, aquela creche, a criança entra de bebê às 7 da manhã e a mãe vai buscar às 6 da tarde. Muito ruim isso. A mãe precisa trabalhar, use a licença maternidade o máximo que puder, junta com um mês de férias, fica aí 4 meses, pelo menos, 5, se possível, se tiver de 6 meses, 7, e aí ela vai levando o bebê aos pouquinhos, vai para uma creche, se possível, em meio período, e aí você vai se desenvolvendo, e quando você escolher uma creche, vá visitar a creche. Não é coisa de luxo, sabe? Tipo, maravilhas. Não, é ver que essas pessoas que estão lá dentro são cuidadosas. Converse com as cuidadoras. Saiba como é que elas agem. Vejam qual é a maturidade delas. Vejam como é que elas lidam com os seus bebês e com as crianças, né? Tem que trocar fralda, tem que dar mamadeira, mas não pode deixar chorar. Tem que entender o choro das crianças, tem que pegar no colo. Se possível, não deve ser num lugar fechado, deve ser num lugar aberto, deve ter árvore, deve ter verde. As crianças devem ter espaço, à medida que elas estão andando, elas devem andar lá fora. Então, tudo isso tem muito a ver com o desenvolvimento infantil, né? E com a maneira de ir se desenvolvendo. Quais são as famílias e como é que elas reagem? Que tipos de pais a gente tem hoje em dia para entender as diversas formas de cuidar de bebês? Bom, tem aquela coisa que, graças a Deus, está diminuindo muito e está desaparecendo, mas ainda existe, que são as famílias super autoritárias e, às vezes, agressivas, que até acham que tem que dar palmada, bater na criança, se rebelaram contra a lei da palmada, acham que sim, bater ajuda, e são agressivas, etc. e tal. Essas não são as melhores. Até as crianças podem crescer, mas elas vão ter traumas. Bater é uma coisa que caiu de moda há muito tempo e, sobretudo, gritar, berrar, urrar, sacudir. Tem uma coisa chamada síndrome da criança sacudida. Já ouviram falar nisso? Aquela pessoa que perde a paciência quando a criança chora e fala assim, cala a boca. Quando você balança o cérebro, esse cérebro que está dentro de uma caixa craniana, onde tem um líquido amniótico em volta, um líquido raquídeo, cefalorraquídeo em volta, não amniótico, ele balança dentro do cérebro e isso é perigoso, pode dar hemorragias e problemas cerebrais. Esse é um casal, é uma família que teria que ser estudada, educada, orientada. Infelizmente, às vezes essas crianças, essas são cuidadas por pessoas que estão repetindo o que no passado eles sofreram. Você está me olhando porque eu acho que você quer que eu termine, é isso? Que a gente possa iniciar a fase dos questionamentos. Quanto tempo eu tenho mais? 5 minutinhos, pode ser? A gente tem 15 minutos para encerrar todo o trabalho com o senhor, mas se quiser fazer já o fechamento. Então, vou fechar para a gente poder debater. Então, esse é o tipo de casal. Outra maneira de ser pai é o contrário, é a família negligente, aquela que não dá a mínima bola para os filhos, sabe como é que é? Ah, não, deixa para lá, não, deixa fazer, chora, pá, pega ele, põe lá e tal, que também não é ruim, é o contrário do outro e também não é bom. Tem a família participativa, que mais cuida, etc. O que nós estamos propondo hoje, nesse livro que eu falei, nos meus livros todos, tal, é o que a gente chama de forma sensitiva de educar e de cuidar. O que é isso? É saber que não tem um plano para todas as crianças do mundo. Cada criança tem que ser sentida, observada, ver qual é a sua história, o que aconteceu, como é que foi a sua formação e como é que a gente reage diante dessa criança e como é que a gente trabalha. E sempre com muito afeto, com cuidado e atenção. Bom, o Célio já me cortou a palavra aí, então eu estou terminando.
Vamos ver se eu consigo responder as perguntas. Se alguém quiser depois, a gente pode responder mais. Eu tive muito prazer em participar com vocês. Grande abraço. Tuas ordens, sério. Não estou ouvindo. Com certeza, nós só temos que agradecer a qualidade das informações. Os que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, né? Que são muitas e várias pessoas, estão assim encantados com as informações, Obrigado. orientações, o seu estilo. E muitos estão perguntando: é possível a gente ter acesso a esses vídeos? Todos, graças a Deus. Isso é uma coisa boa para mim. Os meus livros todos, alguns estão inclusive no YouTube, outros estão. Eu tenho muitos vídeos no YouTube, né? Num canal chamado Família, Amor e Cuidado. Só entrar no YouTube e vai lá, Família, Amor e Cuidado, Zé Martins Filho, lá tem 95 vídeos sobre educação infantil e crescimento. E tem vários livros, né? Eu tenho esse Criar, que é a educação dos filhos em tempos modernos. É um livro que pode ser visto na internet, pode ser procurado, tem nas livrarias, mas também pode ser comprado diretamente da livraria pela internet. Um outro livro que eu citei hoje é esse Quem Cuidará das Crianças, né? Que é um livro que fala muito dessa coisa do abandono. O outro que é feito em parceria com o Ivan é o Cuidado, Afeto e Limites, uma combinação possível. E outro que é famoso, esse aqui ganhou até um prêmio Jabuti, que é a criança terceirizada, que pegou muito isso aí, que são as crianças cuidadas, ou a síndrome dos pais ausentes, pais que não podem cuidar dos filhos, e o que acontece com as crianças que os pais desaparecem. Esses livros todos, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para mim, eu posso responder e enviar o livro para vocês, né? O Zap, né? Pode entrar no meu e-mail. E sobre esses 3 vídeos que o senhor usou na palestra, eles também estão perguntando. Então, esses vídeos, eles são públicos, tanto é que eu estou colocando ele em lugares públicos, eu falo muito desses vídeos nas minhas conferências. Esses vídeos foram produzidos pela Universidade de Harvard, num centro de desenvolvimento cerebral infantil, mas eles foram traduzidos pelo pessoal da Universidade de São Paulo, pela USP, e a gente tem usado muito nas conferências pelo Brasil afora. Eu uso muito esses vídeos. Esses vídeos, eles precisam de alguém que explique o que está acontecendo, mas eles podem ser usados, eles não são minha propriedade. Eles são livros que são vídeos que são conhecidos. Inclusive, você pode entrar até na internet que você acha esses vídeos, né? Eu uso muito esses vídeos porque fui eu que praticamente comecei a usá-los no Brasil, e eles dão uma visão muito boa do que a gente está querendo falar sobre desenvolvimento cerebral infantil, né? Doutor Martins, a Ariane Lucieto faz a seguinte questão e perguntas. Recentemente, vivenciamos uma tragédia na cidade de Saudades, Santa Catarina, onde o jovem de 18 anos entrou numa creche e assassinou 2 professoras e 2 bebês. 3 bebês. 2? 3? Apesar da gravidade do crime, é possível avaliar no comportamento do jovem problemas emocionais, como falta de afeto, por exemplo? O que podemos fazer para que esse tipo de ato não aconteça, que nossos jovens não cheguem a esse ponto? Não sei se o senhor teve notícia desse fato. Sim, eu soube. Olha, claro que você não pode colocar apenas uma causa, né? As coisas são sempre multifatoriais, né? É carinho, é afeto, é qualidade de vida, é qualidade econômica, é herança hereditária de problemas emocionais graves, doenças mentais, é ação da família, problemas sociais, econômicos, tudo isso joga. Agora, eu sempre falo que essas pessoas que têm essas atitudes agressivas, frequentemente você encontra na sua educação, na sua formação, falência grave da atitude desafetuosa, de respeito, etc., é uma verdade. Quer dizer, na verdade, os seres humanos são multifatoriais nos estímulos que levam ele a cometer crimes ou não, mas a violência tem muito a ver com a maneira como você foi criado. Inclusive, eu falo muito de uma coisa que eu chamo de transfamiliarização do mau uso da educação. Ou seja, é muito comum que pessoas repitam no cuidado com seus filhos coisas que eles receberam dos seus pais. Ou seja, é como se eles, por terem sido cuidados de uma forma agressiva, violenta, sem cuidado, eles acabam achando
que esse comportamento se repete com os filhos. Às vezes eu ouço uma palavra assim, não, isso é tudo bobagem, eu também apanhei muito, levei surra de fivela, me deram trancado no escuro e eu estou aqui vivo. Bom, precisa ver como é que ele está fazendo com as suas relações atuais, com as pessoas que ele cuida, e quais são os problemas pessoais, psicológicos que ele está tendo. Ou seja, ninguém sobrevive a uma atitude dessa impunemente, né? A violência tem sua... Tem um livro muito interessante, que não é meu, mas que eu repito em alguns capítulos, chama-se A Gênese da Violência na Infância, que é do professor Lisboa, Antônio Márcio Lisboa, que é um professor já mais idoso, aposentado da Universidade Federal de Brasília, meu amigo pessoal, e que sempre conversa muito comigo, porque ele concorda com todos esses livros que eu publico e as minhas ideias. Nesse livro da Gênese da Violência na Infância, ele fala o seguinte: a violência que a gente vê na sociedade começou lá na infância. Começou lá, essa mal-cuidade, má atenção, esse desespero de deixar os filhos, essa eu criei essa expressão que hoje pegou no Brasil inteiro, a terceirização infantil, o meu livro A Criança Terceirizada, que foi publicado aí várias vezes, tal, tem 10 ou 12 publicações, porque eu escrevo isso mostrando o seguinte: ter filho não é só dar à luz e botar na escola. Filho é para toda a vida, você tem que cuidar, você tem que orientar, você tem que educar, você tem que ser amigo, você tem que participar, porque sempre os problemas que você vai ver nos filhos no futuro tem muito a ver da maneira como você foi e como você foi cuidado e como você cuidou desse filho. Nós temos aqui o José Carlos Riccioppo, dentro da exposição de que no decorrer da vida perdemos 80% da capacidade dos neurônios. Significa que não temos capacidade de desenvolver os neurônios de nossos filhos na idade mais importante? Não, claro que tem capacidade. Desenvolve esses 20% que sobram, que são super hipersuficientes. Os que desaparecem são os que não são necessários, né? Mas esses 20% significam mais ou menos 20 bilhões de neurônios. Pode brincar à vontade, tem neurônio para chuchu para ser desenvolvido. Entendeu? Ou seja, não tem nada a ver com isso. Claro que você pode desenvolver muito bem. Nós temos algumas concordâncias, né, do que o senhor fala e ressaltando a importância, né, a Eliane Sakata, a estimulação é tão importante para o desenvolvimento dos bebês quanto para o bem-estar do idoso. Sem dúvida. Ou seja, envelhecimento saudável, saúde física, mental, emocional e afetiva. Eu acabei de fazer um vídeo que está lá no meu canal do YouTube, Como Envelhecer. Eu sou pediatra que penso também nos velhinhos. Aliás, pela minha idade também, tem que pensar em mim e na minha mulher também. É isso aí. Tá certo. Essa fala sobre aleitamento materno, doutor José Martins, quem fala é Conceição Barbosa, né? Me lembra a minha afilhada querida, doutora Paula Vanessa Moedo. Saudades dos nossos círculos de debates com a participação dela sobre esse tema. Realmente é muito, muito importante. Ainda a Rosicléia Paulino, que reflexão sobre a reserva da licença maternidade. Não se para pensar que os gastos com essa criança que não teve uma boa fase de amamentação possam ser maiores. Parabéns, doutor José Martins, né? Obrigado. Eu tive, inclusive, no Senado Federal, com a convite, fui lá falar sobre a licença maternidade e a importância de ampliar essa licença maternidade para as mães que trabalham, pelo menos até 6 meses, que é uma fase de amamentação muito importante. Mas, infelizmente, a gente luta muito e não consegue convencer a necessidade disso. As pessoas falam, mas as pessoas, os patrões vão ter que pagar 6 meses de licença. Não são os patrões. Nos países desenvolvidos, quem paga é o Estado. E paga porque gasta menos fazendo isso do que pagando as doenças que essas crianças têm, o que é preciso, os atendimentos médicos, o gasto no SUS, que é fundamental. Então, é uma questão até muito discutível. Isso precisa ser realmente bem falado. E eu aproveitei muito essa aula que eu dei aqui. Temos que lutar pela licença maternidade e pela licença paternidade. Isso é importante para o desenvolvimento infantil e do ser humano no futuro. É fundamental. Martins, o Antônio Prata pergunta o seguinte: como avô, eu tenho mais condições de acompanhar os netos.
comparando com a fase dos meus filhos. Como já abordado em sua fala, o senhor defende o controle da natalidade em um país como o Brasil? Essa é uma decisão muito difícil e é politicamente complexo de falar em público. Eu acho que é uma decisão de família, é uma decisão pessoal de cada uma das pessoas que está nos escutando e está nos vendo. Políticas específicas de controle de natalidade feitas em alguns países não tiveram sucesso. A gente só consegue diminuir a natalidade adequadamente quando a educação, aquilo que a Regina falou antes, quando as pessoas se dão conta da importância dos cuidados. Mas políticas de repressão à natalidade, nos países que fizeram, não foi uma coisa adequada. Eu acho que é uma decisão educacional, filosófica, de respeito às pessoas que tomam essa decisão. É claro que nós estamos vendo um fenômeno muito interessante. Alguns países estão diminuindo de tamanho, morre mais gente do que nasce. Esse trabalho que eu citei dos países que dizem que ter filho é um fardo, eu vi em alguns países da Europa. Por exemplo, Portugal, hoje, tem um índice de natalidade muito baixo em relação ao que ele tinha 30 anos atrás ou 40. Naquela época, você tinha 3 nascimentos por mulher, hoje tem menos de 1,3 por mulher. E o que acontece é que morre mais gente do que nasce. Os cachorrinhos devem estar com fome aí. Na rua, nós vamos encostar a janela, né? A Cíntia já foi tomar essa providência. Doutor Martim, nós temos uma pergunta aqui guardada às 7 chaves, ainda quando o senhor fez uma webinar para nós, né? Não deu tempo de fazê-lo. Também do pediatra, doutor Jean Cater, né? Que é da Escola de Pais. Qual a sua opinião da gravidez na adolescência? Olha, eu estou vivendo isso atualmente. Eu estou com uma pacientinha de 14 anos, grávida de 7 meses. Vivendo um problema gravíssimo na família, me avisaram, me contaram, e essa criança não está sendo atendida pela família, a mãe está revoltada, em vez de dar apoio, ela está dizendo que está decepcionada, etc. A menina não tinha feito ainda nenhum exame ginecológico, nem nada de pré-natal, foi agora fazer, e está psicologicamente arrasada, chorando muito, porque se sente desesperada. A gravidez na adolescência é uma coisa muito triste, porque ela acaba impedindo, às vezes, que uma criança, uma menina de 12, 13, 14, 15 anos, perca parte da sua infância, né? E aí é uma coisa muito séria, além de ser algo difícil, né? Porque geralmente é mal recebido pela família, as pessoas não conseguem entender. O que eu acho é que falta educação sexual adequada, bem feita, respeitosa, nas escolas, principalmente nos escolares e nos pré-adolescentes, mostrando a questão da sexualidade precoce, mostrando a questão dos cuidados com a saúde, né? Há uma grande discussão na literatura, inclusive alguns trabalhos até publicados falam de incentivar meninas a usar anticoncepcional, sobretudo quando estão em fase de risco, que eu pessoalmente não aprovo, porque o uso desses anticoncepcionais nessas crianças, nessas jovens muito jovens, ainda no início da puberdade, elas acabam trazendo problemas graves hormonais, bloqueando os ovários, trazendo alterações metabólicas a nível de ossos, né? A outra coisa que se fala muito é que, no caso, seria principalmente instruir as pessoas a usar preventivos não químicos, não hormonais, e sim bloqueadores, tipo usar camisinha nos meninos, etc. Agora, o que acontece é que, para você chegar nisso, você tem que ter famílias que entendam a maneira de lidar com esse tipo de informação. E pior, é preciso tentar ver por que é que nós estamos cada vez mais tendo uma sexualidade precoce. Por que as meninas estão entrando e os meninos entrando numa ação sexual tão precoce, né? Muito mais precoce do que era antigamente. É mídia, é função de publicidade, é excitação provocada por fotos, por materiais com alto conteúdo sexual, tudo isso existe, né? E a gravidez na adolescência é sempre um problema. Na minha história de pediatra, em que eu atendo crianças desde o nascimento até 20, 21 anos, que é a pediatria, né? A ebiatria, que é o final da pediatria, que atende adolescentes, eu atendo adolescentes que eu vi nascer e que vão comigo até lá. E
É muito comum chegar no meu consultório crianças com bebês e que a mãe me fala: o senhor foi meu pediatra, eu era pediatra da mãe, agora sou do bebê. Então, você vê essas famílias crescendo. Então, o que eu vejo é que, às vezes, essas crianças chegam no consultório, elas não têm a mínima ideia do que aconteceu. Não era, essa sexualidade apareceu sem você saber bem por quê, porque eles não foram orientados, né? E aí você não tem como mudar uma cabeça no mundo de hoje que está tão estimulado, né? Tão estimulado. E alguns programas de computador, e alguns programas de televisão que são realmente muito ruins e que acabam lesando essas crianças, né? Eu também senti uma coisa interessante, algumas famílias em que as crianças não são afetivamente bem cuidadas, principalmente as meninas, eu tive alguns raros casos de meninas que resolveram engravidar precocemente para provar que eram mulheres e que precisam ser tratadas com respeito. Ou seja, como se fosse um desafio para a família. Olha, está me tratando mal? Olha aqui, ó, agora eu tenho um bebê. É um negócio muito sério, é um negócio muito sério. E os pediatras veem muito isso, né? E os ginecologistas também. E a gente acaba mandando para a ginecologia pediátrica, os ginecologistas que atendem crianças, que é uma raridade e que precisam ser muito estimulados também. É isso.